assim, eu com imobiliárias nunca tive uma experiência muito boa, não. A única imobiliária boa que eu tive foi a que eu aluguei agora. Mas Ah, todas as minhas experiências, assim, tipo, a primeira experiência foi razoável, foi, tipo, relativamente boa, assim. Mas as outras duas que eu tive foram bem ruins, assim. Inclusive, eu sofri um golpe de uma, então, isso, assim, foi meio complicado. Então, interessante, assim, mas é interessante você falar isso também, que também não é a Suíça aqui, né? não é a Suíça, assim. O pessoal fala que é a Suíça da América Latina, mas não é a Suíça, assim. Você tem que ficar um pouco esperto, principalmente com essa parte de aluguel, é meio complicado. Uhum, uhum, Como, assim, o problema do Uruguai em relação ao custo de vida é porque, principalmente em relação com o aluguel. O aluguel é muito caro aqui. E o aluguel, ele favorece muito o proprietário e não tanto o inquilino. Tem uhum. coisas boas nisso, tem coisas ruins. Teve uma coisa, na verdade, que me surpreendeu, porque quando eu peguei o contato, meu primeiro contrato de aluguel, eu acabei assinando porque não tinha muito como fazer, a gente precisava de um lugar para morar. O segundo contrato eu já tinha um pouco mais de experiência, eu já tinha contato de uma advogada, e eu perguntei para ela se ela podia revisar o contrato e me dizer se estava tudo certo. E ela me falou: bom, é um contrato bem normal, assim. E para mim, isso não poderia ser um contrato normal, porque era um contrato que só falava de responsabilidades minhas e nenhuma responsabilidade do proprietário. E eu perguntei para ela, mas e a responsabilidade do proprietário? E ela falou uma coisa que, na verdade, me espantou. Ela falou assim: não, por lei, o proprietário é obrigado a fazer tal e tal e tal e tais coisas. Então não tá no contrato, porque por lei ele já é obrigado a fazer isso. E eu Interessante. pensei, uau, isso é completamente absurdo para mim, porque no Brasil, se você não põe num contrato, aí tem essas alegações de não, mas não tá em contrato, não sei o quê, mas, por Uhum. exemplo, desgastes naturais do imóvel são responsabilidades do inquilino. Problemas estruturais, sei lá, digamos, você chegou num lugar e tem uma tomada que não está funcionando, alguma coisa assim, são responsabilidade do proprietário. E alguns outros problemas também, por exemplo, começou a vazar água do teto, aí isso é responsabilidade do proprietário, não do sua. E é engraçado porque, para mim, isso tinha que estar em contrato, mas para eles não, para eles, tipo, já era uma regra. E realmente, no outro apartamento que a gente teve, apesar de ele ter sido uma experiência ruim, não foi um problema do proprietário especificamente. Uhum. Foram outros problemas, etc. E ele também sofreu um pouco, porque a própria imobiliária que deveria fazer uns processos meus para dar garantia para ele, não fez processos meus. Então, o proprietário também ficou meio que à mercê minha. Se eu tivesse decidido não pagar, por exemplo, os aluguéis, eles não teriam nenhum tipo de garantia, porque o pagamento disso era responsabilidade da imobiliária que não fez a parte dela. Uhum. Então, assim, sofremos os dois juntos, então a gente acabou tipo, sofrendo os dois do mesmo problema. Uhum. Mas não foram experiências boas com proprietárias, Direto com o com... proprietário, aluguel direto com o Não, proprietário. direto com proprietário, não. A gente nunca fez lugar direto com o proprietário. A gente não teve experiências boas com imobiliárias, assim. As imobiliárias, tipo, não Interessante. foram muito boas. Hoje, quando a gente for... Toda vez que a gente vai alugar alguma coisa hoje, a gente procura na associação de... Tem uma associação aqui de imobiliárias nacional do Uruguai. A gente olha para ver se a imobiliária está cadastrada lá, porque qualquer coisa a gente tem alguma associação extra para poder, tipo, pôr em cima da imobiliária, Para, porque para. tem muita Então, imobiliária independente que às vezes é fantasma, que simplesmente não existe. Você vai no endereço deles, eles não existem. É complicado. É complicado. eu tive boas experiências até agora, até bem acima do Brasil, mas talvez eu tinha tido sorte também, né? Também eu acho que o bairro que eu tava também, um pouco da zona também, vai ter ajudado Uhum. também, mas sei lá. Acho também que tem muito a ver. A zona que a gente procurou da outra vez era bem popular, assim. Então, às Uhum, vezes, tem muita imobiliária e o proprietário põe de qualquer jeito. Mas eu acho sim. que também diz um pouco da relação. Porque, como foram experiências ruins que a gente teve com as casas também, elas não eram boas. Às vezes tem um pouco disso também. O proprietário já sabe que o negócio é meio enganchado mesmo, põe qualquer uma pra, pra tipo, tentar desenganchar a casa e fica por isso mesmo. Essa que a gente tá agora, a proprietária é extremamente cuidadosa e a imobiliária também é extremamente cuidadosa. Então, quando teve problema, eu falei com a proprietária, com a imobiliária mandou um eletricista, porque a gente tinha um problema de duas, três tomadas que estavam com problema. O eletricista foi, arrumou as coisas e cobrou a proprietária, não cobrou da gente.
E assim, foi uma questão de 2 dias, eu acho, a eletricista chegou, arrumou tudo e tá tudo certo. Uhum. Assim, Ok. nenhum problema nisso, assim. Agora, as outras não foram boas.